Mexe, mexe pra lá, mexe, mexe pra cá. São nas panelas que a Beatriz transforma doces em sonhos. Aos 25 anos, é através das trufas que ela gera renda capaz de suprir a necessidade da família. Com apenas R$ 150 no bolso, há 2 anos a nossa personagem não pensou 2 vezes antes de investir em algo que pudesse lhe dar retorno e autonomia financeira. Uma história de superação e esforço diários que a faz ter orgulho de si mesma. Me vejo uma mulher muito forte. Eu nem sabia assim, né? Depois que eu tive o Pedro, foi que eu me senti mais forte ainda, porque eu achava que eu não ia dar conta. Eu falei, meu Deus, quando eu descobri minha gravidez, eu falei, meu Deus, como é que eu tenho um filho agora? Como é que vai ser? Eu com uma criança, para eu trabalhar, para eu cuidar de casa. E graças a Deus, todo dia a gente vai vencendo, né? A gente vai aprendendo. E aí, não é fácil, mas todos os dias a gente vai se esforçando e eu vou me organizando e vai dando tudo certo. No meio da nossa entrevista e produção das trufas, uma paradinha para ficar com o Pedro. E é nessa hora que o marido Diego assume a finalização para deixar tudo pronto. Tudo não passava de um hobby, até que a necessidade falou mais alto. A partir daí, o Reviver se tornou o ponto de venda das trufas. Com o Pedrinho no colo da Beatriz e o isopor no ombro do Diego, juntos eles vendem cerca de 120 unidades dos doces por dia. Eu comecei a fazer as trufas no momento que eu fiquei desempregada, né? Eu peguei ali, quando a gente sai do trabalho, a gente pega aquela rescisão, aquele valor, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse dinheiro que eu tenho na mão? Porque se eu gastar, eu não vou ter mais dinheiro para fazer mais nada. Então, eu pensei em investir. E aí, eu fui atrás de aprender a fazer as trufas, e aí eu comecei a fazer elas e comecei a vender. E aí eu vi que começou a entrar um dinheirinho, eu comecei a insistir nas vendas e comecei a continuar vendendo. A produção das trufas começa logo no domingo e segue durante a semana, quando a Beatriz consegue conciliar os cuidados com o pequeno e o trabalho. Uma tarefa mais difícil para quem não tem rede de apoio, como é o caso dela. A gente começa a fazer tudo desde o final de semana, porque a gente sempre faz as vendas no sábado. E aí, quando é já no domingo, a gente já começa a ir comprar o material de novo, já vai comprando as frutas, já vai deixando tudo preparado, os recheios. E durante a semana, porque como eu tenho um filho pequeno, aí eu tenho que ir montando aos poucos, para no final de semana a gente poder sair para vender. E aí, essa é a rotina de toda semana. A gente prepara tudo no começo da semana, já monta, e aí de 4 para 5 horas da tarde a gente está saindo aos sábados para ir vender lá no Reviver. Era apenas uma trufa e um sonho. Inicialmente, a meta do casal era conseguir comprar o enxoval do Pedro, mas o retorno foi muito além. Depois da compra da moto, agora a meta é a casa própria, e se depender da determinação da Beatriz, é mais uma realização que está por vir. Eu me vejo assim, uma menina muito centrada, na verdade, né? Porque hoje, se a gente não tiver um foco, um objetivo, a gente não consegue. E se a gente não tiver o pé no chão também, a gente não consegue. Porque no começo eu quis me desesperar, né? Diante da situação de ter um filho, de não ter uma casa para morar ainda, de ter que estar morando com meus sogros. Mas com o passar do tempo, eu fui olhando para mim dizendo, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta. Eu vou conseguir cuidar do meu filho, eu vou conseguir trabalhar. Então, eu me vejo uma pessoa muito, hoje, mais centrada, né? E mais determinada. E eu me vejo uma pessoa, assim, mais com a cabeça no lugar. Porque depois que o Pedro veio, a gente começou o foco agora é ele, o foco agora é ter nossa casa. Então, hoje eu me vejo essa pessoa mais assim, mais centrada no que eu quero, mais o pé no chão. As dificuldades de crescimento na carreira tradicional empurram muitas mulheres para o empreendedorismo por necessidade. Algumas desistem no meio do caminho por falta de incentivo e apoio dentro da própria casa. E são para elas que a Beatriz deixa um recado. O que eu deixo, né, para outras mulheres, para outras mães, é que dá sim, dá pra gente trabalhar, dá pra gente se cuidar, dá pra gente ser esposa, dá pra gente ser mãe. Para tudo tem um tempo, né? Para tudo tem um jeito. Basta a gente colocar a cabeça no lugar, basta a gente decidir, colocar a meta na nossa vida e correr atrás.